Então, oi, gente! A gente está aqui no nosso primeiro episódio do PodMus, que é o podcast do PET, da música da UFC. Eu me chamo Clara Zarro e eu sou aluna do curso de música, também sou bolsista do PET. Eu sou uma mulher branca, de cabelo curtinho, e eu tenho franja e uso óculos. Eu tô aqui junto com o Gael, que também é bolsista, daqui a pouco ele se apresenta, e com a nossa querida Geni e a Simone. Então eu queria que vocês se autodescrevessem e se apresentassem um pouquinho. Com o que vocês trabalham e como vocês têm... E onde vocês trabalham, certo? Oi, Clara. Oi, Gael. Oi, galera. Todo mundo da música, da UFC e quem estiver nos ouvindo mais adiante com todo esse material que a gente vai tratar aqui, falando sobre educação inclusiva. Eu sou professora da Universidade Federal do Ceará, da Faculdade de Educação, e coordeno um grupo chamado Pró-Inclusão, Estudos e Pesquisas sobre Práticas Pedagógicas, Educação Especial, Educação Inclusiva e Formação de Professores. Eu vou me autodescrever. Eu sou uma mulher parda, de mais de 50 anos, uso óculos, tenho cabelos bem longos, na altura dos ombros, volumosos, com mechas alouradas. Eu uso óculos de leitura e estou no momento hoje aqui na minha casa, na minha residência. E aí eu passo também para a nossa convidada, que é a professora Simone, para se autodescrever. Olá, eu sou a Simone, eu sou doutoranda, orientada da professora Evelina Lustosa. Eu estou no programa de pós-graduação em educação da UFC. Eu estudo inclusão, eu estudo acessibilidade, eu estudo prática pedagógica inclusiva. Eu sou uma mulher branca, tenho cabelos longos, com algumas mechas loiras, tenho uma estatura mediana e eu estou aqui para contribuir com vocês nessa discussão sobre educação inclusiva. Oi, gente, eu sou o Gabriel, aluno da UFC também, sou bolsista do PET, assim como a minha colega Clara, já tenho um certo caminho assim, traçando nesse âmbito de acessibilidade e estou aqui também para desenvolver esse trabalho junto com meus colegas, esse artigo que a gente está fazendo. E, bom, eu vou me autodescrever. Eu sou um homem cis, sou pardo, cabelos curtos, eu tenho uma certa baixa estatura também, uso aparelho, tenho uma barba também, e acho que basicamente isso. Tá certo, então muito obrigada por estarem aqui com a gente. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre educação inclusiva dentro do ensino superior. E mais especificamente da nossa UFC, que é onde nós todos estamos. Então, primeiramente, Geni e Simone, eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que é essa educação inclusiva, O que é, na opinião de vocês, os elementos essenciais para essa prática, para que essas coisas possam acontecer. Então, Clara, a educação inclusiva é uma questão de direitos humanos. Educação inclusiva é uma questão ético-política, moral das sociedades, da organização das sociedades, das formas de viver em sociedade, que avançaram para pensar suas instituições de ensino para todos e todas. Então, a educação inclusiva é uma perspectiva de se olhar e se organizar como instituição de ensino. Seja na educação básica, seja na educação superior, é considerado um paradigma, ou seja, uma orientação geral para a organização dos sistemas de ensino numa sociedade democrática e de justiça social. A educação inclusiva é também um processo. Educação inclusiva é um processo de construção de cada instituição para se tornar melhor, qualitativamente melhor em seus desempenhos educacionais, no sentido de atender a todos e todas em acesso
e em permanência com a aprendizagem. Portanto, educação inclusiva deve ser o horizonte para onde todas as instituições de ensino devem querer caminhar progressivamente, realizando esse grande marco civilizatório, como diz alguns documentos da ONU, quando informa: educação inclusiva, ela tem a mesma importância para as sociedades e para a humanidade, como já ocorreram grandes outros avanços civilizatórios, como a abolição da escravatura e a luta contra o apartheid social. Então, é nesse plano de importância para a construção de sociedades mais livres, democráticas, humanas, solidárias, que a educação inclusiva se posiciona em relação à sociedade e em relação aos paradigmas educacionais. Também, né, professora Geni, a educação inclusiva, como a senhora bem lembrou, é um direito. A educação é um direito fundamental para a construção de uma sociedade inclusiva, né? Então, assim, se a gente quer construir uma sociedade melhor, o espelho dessa sociedade tem que ser a escola, né? Tem que ser a educação, né? E para que exista uma prática inclusiva bem-sucedida, a gente tem que pensar sobre as barreiras que são encontradas, né? Usualmente na sociedade e na escola. A gente precisa identificar essas barreiras e tornar o ambiente pedagógico, o ambiente educacional mais acessível, né? Então, primeiro de tudo, né, a gente tem que pensar que existem barreiras de ordem atitudinais, barreiras de comunicação, né, que elas se tornam muitas vezes invisíveis, mas elas são essenciais para que a educação inclusiva aconteça. E existem as barreiras físicas, e nós temos que lutar para que essas barreiras sejam derrubadas. Mas as barreiras atitudinais e as barreiras de comunicação, essas barreiras, elas estão no âmbito da cultura, do comportamento, da forma que a sociedade pensa e se organiza. E as barreiras físicas já dependem mais de um âmbito de políticas públicas, né? E dentre outras questões que organizam a sociedade e que devemos lutar para que elas sejam, esse espaço social se torne cada vez melhor, né? Então, educação inclusiva, a inclusão, ela está diretamente ligada a questões políticas e, portanto, questões de luta social. Para que ela se efetive e que seja bem-sucedida, é preciso lutar, mas, antes de tudo, saber pelo que se está lutando. Então, nós estamos lutando por uma sociedade melhor, mais justa, né? E nós estamos lutando para que essas barreiras sejam completamente erradicadas da sociedade. Muito bem, Simone. Você toca nesse ponto que é super importante. O panorama das políticas públicas de inclusão ligadas principalmente ao ensino superior. A gente tem que investir cada vez mais esforços para que se cumpram as políticas de acesso e de permanência. Você sabia, Clara, que existem programas federais e que nós tivemos a legislação chamada Lei de Cotas e que a partir dessa legislação foi que nós tivemos mais avanço nas matrículas, nos indicadores, principalmente dos censos, a partir das matrículas no ensino superior? Você sabe que nós temos uma legislação
que ampara, né, que amplia, que acrescentou, por exemplo, a reserva de vagas para pessoas com deficiência. Então, esse é um avanço na questão de políticas afirmativas, né? Então, com a reserva de vagas para pessoas com deficiência, para estudantes com deficiências nessas instituições, foi que a gente conseguiu promover uma mudança maior no ingresso de estudantes com deficiência nas instituições de ensino superior. E aí, quando os estudantes entram nessas instituições, é que a gente, por exemplo, pode saber mais e melhor o que requer para atender institucionalmente esse estudante e o que a instituição tem que cumprir nas suas atribuições legais, por exemplo. Nós já temos estratégias, dispositivos já previstos em leis e também toda a legislação que ampara esse estudante, desde a educação básica, ela tem o mesmo valor para o ensino superior, além das legislações específicas do ensino superior também. Então, é preciso que as instituições de ensino superior, elas se organizem cada vez mais para atender mais e melhor esses estudantes que estavam antes fora das instituições, mas com todo esse investimento da legislação, da reserva de vaga, das políticas afirmativas promovidas principalmente a partir de 2016, com a Lei 13.409, que acrescenta a reserva de vagas, que a gente passa a lidar com um número maior de estudantes e, portanto, gera maior demanda de atendimento. Então, isso é muito importante, inclusive sabermos cada vez mais, com dados mais reais, o próprio censo escolar desta instituição, né? Porque pode haver estudantes que não se autodeclarem porque não entraram por cota, por exemplo, mas que estão dentro da instituição e precisem de algum atendimento específico. A UFC conta com um equipamento institucional que foi financiado pela rede federal, financiado com recursos públicos, que foi a criação das secretarias de acessibilidade nas universidades de rede federal. A UFC tem esse equipamento chamado Secretaria de Acessibilidade, foi construído dentro do projeto UFC Inclui. E essa entidade, essa unidade, ela atende, ela procura eliminar as barreiras dos estudantes com deficiência dentro da UFC. E também tem outras políticas, tanto de formação de professores, divulgando palestras, divulgando minicursos, além do apoio direto ao estudante, estudantes cegos, estudantes surdos, que precisem mais diretamente de equipamentos de acessibilidade, de tecnologia assistiva. Então, que nem a senhora falou, essa política das cotas, né, foi muito importante justamente para a gente ter a presença dessas pessoas, para aumentar a oportunidade delas estarem dentro da universidade, né? E considerando que tem melhorado bastante, eu queria perguntar, né, que ainda hoje a gente sabe que existem desafios, e quais são esses desafios que você percebe atualmente? E também quando você começou a introduzir essas práticas mais inclusivas na sala de aula, né? Que, embora seja um ambiente bem hostil, muitas vezes, a gente acaba conseguindo incluir essas coisas. Então, quais são os desafios que a gente ainda encontra atualmente? Essa é uma pergunta muito importante, Clara, porque ela nos conduz ao conhecimento, a partir das dificuldades, podermos fazer algumas reflexões de melhoria da nossa instituição e também conhecermos de uma maneira geral quais são os desafios para essa área de uma maneira geral, né? A gente tem, a partir das pesquisas e das escutas aos próprios sujeitos de direito. Quem são os sujeitos de direito? As próprias pessoas que são público das políticas públicas desse segmento de organização de políticas públicas, ok? Então, eu vou fazer um recorte aqui, que a perspectiva inclusiva, ela vai abordar
para todos, todas as diversidades de gênero, de raça, de cor, de etnia, né? de expressões religiosas, de formas de ser, e também dos estudantes com deficiência. Nesse recorte que a gente está conversando aqui, a gente está voltando o olhar, né, e enfocando, em particular, o público da educação especial na perspectiva inclusiva dentro das instituições, ok? Quem são esses estudantes chamados público da educação especial? São os estudantes com deficiência, são os estudantes autistas, ou também chamados pela literatura e pelos documentos médicos de estudantes com TEA, que é a sigla do transtorno do espectro autista, e estudantes com altas habilidades de superdotação. Então, esses estudantes, quando a gente faz alguma pesquisa, ou escuta, ou reúne os estudantes para fazer levantamento das suas dificuldades expressas por eles mesmos, a gente consegue mapear algumas, tá? E eu vou te dizer algumas das principais, as mais comuns que esses estudantes relatam. A literatura também diz que a gente precisa superar concepções padronizadas de desenvolvimento e de aprendizagem dos sujeitos, ou seja, também barreiras atitudinais que possam se colocar nas concepções que a pessoa tenha. Professores, educadores ou pessoas em geral que acreditem que um estudante com deficiência seria incapaz, essa pessoa tem uma concepção padronizada e tem uma concepção capacitista, ou seja, preconceituosa, né, e não real desse sujeito. Portanto, essa se configura dentre as grandes barreiras, claro, que eles enfrentam. O olhar social sobre eles, um olhar capacitista, né? Um olhar que o desmerece como sujeito a partir de uma condição de deficiência. Uma outra questão que é super importante a reflexão é o não reconhecimento da diferença como marca fundante da humanidade. Uma pessoa que tem uma deficiência, essa deficiência é uma condição sua de existência e, portanto, também se coloca como uma diferença, uma marca daquele sujeito que todos somos diferentes. Então, só a presença de uma deficiência, ou de um autismo, ou de altas habilidades de superdotação. Então, a superação de barreiras também arquitetônicas, elas já estavam aí antes dos sujeitos circularem na sociedade ou circularem na universidade, quando ainda não se tinha formas de acesso, de permissão de acesso, de acessar aquele equipamento social, que é a instituição, que também é deles, né? Que é pública e, portanto, também direito seu. As barreiras também, depois que se entra nessa instituição, barreiras metodológicas, barreiras na comunicação, e a gente também situa uma barreira que é muito importante para nós, professores e professoras, estarmos identificando e superando. Barreiras didáticas ou pedagógicas, que está na forma como eu conduzo minha aula. Se eu tenho um estudante cego na minha sala de aula, eu preciso me organizar para atender esse estudante a partir da minha prática pedagógica, considerando que eu tenho que desenvolver um ensino não visual ou em eu utilizando algumas estratégias clássicas ou convencionais de ensino, que eu faça adaptação, que eu organize tecnologia assistiva ou meios que esse estudante possa acessar aquela informação para que ele possa participar de todas as atividades com autonomia e não com tutela de outros, mas com autonomia. Autonomia, eliminação de barreira é uma palavra-chave na inclusão. Exatamente, professora. E é importante dizer que as adaptações razoáveis, elas estão previstas na lei, né?
a lei de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão. Então, o motivo dela estar lá, de estar descrito dessa forma, é que ela tem a característica de tentar eliminar, fazer com que essas adaptações razoáveis consigam eliminar as barreiras que, para uma pessoa sem a deficiência, poderia não se configurar como uma barreira, mas para aquela pessoa com deficiência, é essencial para que ela tenha acesso ao ensino, né? Tem um artigo da professora Geni, que é sobre inclusão no ensino superior, tem um relato de um jovem cego que tinha muita dificuldade com um determinado conteúdo, porque o professor passava um material em inglês, né? E aí ele não tinha acesso à língua. E as pessoas, os outros estudantes, talvez tivessem um pouco de dificuldade, mas conseguiam ler a legenda. E ele não poderia ler a legenda, né? Então, uma adaptação mínima faria com que esse estudante tivesse acesso àquele conteúdo. Uma questão de previsibilidade, né? Eu acredito que o ponto-chave para introduzir uma prática pedagógica inclusiva é pensar no estudante ao se planejar para a aula, né? Ao se planejar a aula, a metodologia empregada, os recursos empregados, né? Então, assim, quando se tem previsibilidade sobre a aula, né, você consegue prever quais elementos e quais recursos são necessários para que todos participem, né? Então, uma prática pedagógica inclusiva, ela tem a previsibilidade do planejamento como um elemento fundamental, né? E a previsibilidade também para o estudante, por exemplo, quando se tem um estudante autista, né? E ele às vezes necessita de algumas organizações e outros estudantes lidariam melhor com uma prática mais inusitada. Mas vamos dizer que naquela aula tenha muita agitação, né? Que os estudantes vão andar pela sala, ou que tem uma prática externa. É importante que o professor avise para aquele estudante que aquilo vai ocorrer, para que, por exemplo, se ele não usa um fone com abafador de ruído em sala, porque aquele ambiente é mais controlado, num ambiente externo, talvez ele necessite, né? Então, são questões que produzem uma prática pedagógica melhor, mais atenta ao estudante, né? É o que a gente chama de prática pedagógica inclusiva. É uma prática pedagógica que coloca o aluno como como a pessoa protagonista para aquele planejamento. O professor planeja a aula para que o aluno aprenda, certo? Então, ele vê amparos e recursos para que tudo que possa se interpor como uma barreira seja eliminado. Pode surgir, no decorrer da aula, de outros momentos, barreiras. Mas se o professor se antever a esses momentos, ele com certeza vai tornar a vida daquele estudante possível dentro do ambiente universitário ou do ambiente escolar, né? Quando as pessoas pensam em acessibilidade, adaptação, elas sempre pensam em questões físicas, mas em se tratando de prática pedagógica,
a acessibilidade é, antes de tudo, atitudinal. Essa questão é super importante, claro. Então, a gente falou aqui de alguns tipos de barreira e incluindo a barreira atitudinal. Temos também outras que dependem de políticas institucionais, né? E também de o professor saber quais as políticas institucionais ele já tem e fazer uso. Por exemplo, se eu tenho um estudante cego na minha turma, no semestre que vai começar agora, como professor, eu tenho que pegar um link específico que existe na Secretaria de Acessibilidade. Isso está descrito nos documentos de orientações, no site da Secretaria de Acessibilidade. Então, eu tenho que enviar a minha bibliografia para que a Secretaria de Acessibilidade possa fornecer a esse estudante o texto ou os textos dessa minha bibliografia, de forma que ele possa acessar esse conhecimento, seja em braille, seja em audiobook, entende? Então, previsibilidade é isso, é o professor prever sua disciplina e prever a presença daquele estudante com aquela determinada condição na turma dele. Isso são algumas pistas iniciais, mas isso para livros, para materiais das referências bibliográficas. Inclusive, o estudante deve ser encaminhado até a Secretaria de Acessibilidade, ele deve ter relações de atendimento lá dentro da Secretaria, mas nós temos também um projeto que só existe na UFC, pelo menos até onde eu pesquiso e estudo, e eu sempre divulgo nas palestras que eu faço, que é o Agente de Acessibilidade. Esse projeto, Agente de Acessibilidade da Secretaria de Acessibilidade da UFC, ele prevê já há alguns anos, ele já reúne indicadores de sucesso, ele prevê um técnico ou um professor que é ligado à secretaria, junto com outros, cada unidade acadêmica tem o seu representante de agente de acessibilidade, e ele faz a ponte entre essa unidade unidade da UFC, entre essa unidade acadêmica e a Secretaria de Acessibilidade, e, portanto, dá também atendimento necessário a esse estudante. É preciso também que esse professor pense em outras situações, e não só essa. Na prática pedagógica, se eu estou utilizando um slide, que eu possa fazer descrição e audiodescrição desses slides que eu estou utilizando. Eu preciso pensar trabalhos de cooperação que esse estudante possa estar realizando dentro da sala de aula. Ou seja, deixa eu fazer uma pergunta reflexiva para todos que nos escutam aqui nesse podcast. Se eu tenho um estudante surdo na minha sala, eu posso pedir, eu posso exigir que esse estudante faça uma prova à tinta? É claro que não, ele é cego, né? Ou se ele tem baixa visão, eu posso exigir que esse estudante faça uma prova escrita? Não. Mas se eu já testei e validei os instrumentos, o tamanho da letra que esse meu estudante ler bem, e ele consegue ler em fonte 11, que ótimo. Então, eu posso levar materiais para ele em fonte 11 ou fonte 24. Então, isso são adequações e adaptações que precisam ser realizadas. Se eu tenho um estudante cego na minha sala de aula, eu posso fazer uma prova com várias imagens para serem lidas, né? Leitura de imagem e relacionar com os textos que foram lidos na sala de aula? Não, né? A não ser que eu faça uma forma desse estudante ter acesso a essas imagens da prova ou da atividade. E, portanto, tem que ter uma audiodescrição ou tem que ter uma pessoa, um recurso que possibilite isso. Então, aqui a gente está dando apenas alguns exemplos.
Você gostaria de falar algo mais, professora? Gostaria apenas de destacar também a relação entre barreiras e acessibilidade. Para cada barreira, ou cada situação de enfrentamento de uma barreira, a gente precisa produzir acessibilidade, seja institucionalmente, como um piso tátil, como aquisição de recursos. Isso um professor não está na ordem do professor, ele pode mobilizar, solicitar. A parte do professor é principalmente essa de atitudes, concepções, previsão de prática pedagógica mais aberta, planejada, sem barreiras, mas existem também outras práticas que precisam de equiparação de oportunidades. Eu preciso olhar para esse estudante dentro da minha sala de aula e entender que ele enfrenta dificuldades que restringem sua autonomia e sua participação nas atividades que ele vai realizar. E isso é papel do professor também. Nós precisamos, como professores, entendermos que a nossa tarefa ela é tão importante porque existem estudantes com deficiência que desistem do curso porque não têm mais condições de lidar com os seus direitos sendo respeitados. E aí eles dizem que é preciso uma acessibilidade institucional e também dos quadros dos professores para que ele seja um estudante realmente vivenciando um processo de inclusão. Todos os estudantes relatam a falta de adequação que ainda lidam dentro das instituições de ensino. E isso é um balanço das pesquisas de caráter nacional. Você quer complementar alguma coisa, Simone, ainda nisso? Não, eu acho que a gente conseguiu responder bem. A Clara que vai nos dizer. E aí, Clara, você se sentiu contemplada com as respostas? Então, é muito importante, né, essa participação ativa do professor. A gente vê que é importante que ele procure os meios, né, de tornar essa aula mais acessível, seja ela na hora de explicar o conteúdo, seja na hora de produzir algum material. É muito importante que o professor esteja ativamente envolvido nisso, né? E pensando nisso, eu trago aqui mais uma pergunta para a gente pensar, né, para a gente poder discutir, que é de que forma esses professores, né, a gente pode incentivar eles a buscarem se envolver nisso, de que forma a gente pode incentivar eles a, como é que eu posso falar? Incentivar eles a serem ativos, em se especializar, em procurar como a gente pode tornar as aulas e os ambientes acadêmicos mais acessíveis. Eu acho, Clara, que a primeira pergunta que um professor inclusivo deve fazer a si é: eu tenho um estudante com deficiência, certo? Qual é a melhor pessoa para me dizer sobre como eu devo incluí-lo? O próprio estudante com deficiência. Então, a gente não pode esquecer que esse estudante teve uma trajetória anterior à universidade, né? Então, ele já lida com diversos recursos na vida dele cotidiana e já lidou na educação básica. Então, o professor ele pode também aprender com esse estudante sobre como ele aprende, e o que ele pode promover de acessibilidade para ele, entende? Então, assim, muitas vezes, como a professora Geni costuma dizer, o estudante é visto como o estranho, o ser estranho àquele, né, ambiente, estranho de tudo. Eu entendo que o professor tenha insegurança porque ele nunca tenha vivenciado isso, mas a gente não pode esquecer que o estudante com deficiência, ele consegue dizer ao professor o que inclui e o que exclui ele. Então, o melhor instrumento de validação dos recursos que um professor vai utilizar é o próprio estudante. Então, o primeiro recurso que um professor deve usar é de escuta e atenção a esse estudante. Então, ele pode tirar todas as dúvidas, ele pode falar sobre as inseguranças dele, né?
pode falar que é a primeira vez que ele recebe um estudante assim e que ele quer não cair nas barreiras das más atitudes, né, do capacitismo. Então, assim, nenhum estudante com deficiência ou com alguma dificuldade específica vai se negar a dizer o que promove inclusão para ele, né? Então, assim, quando eu trabalhei numa universidade, eu discutia isso com os estudantes, né? Eu era o que a professora Geni citou como agente de acessibilidade, mas numa outra faculdade, né? Então, esse estudante dizia, olha, eu tenho muita dificuldade de terminar minha prova. Então, o que esse estudante precisa? Ampliação do tempo de prova. Eu tenho muita dificuldade para entender, para conseguir ler. Eu não gostaria de um recurso, eu gostaria de uma pessoa que lesse para mim. Eu me sinto mais segura assim, como eu me sinto confortável, né? Então, o professor pode tentar, junto à universidade, a partir das demandas desse estudante, a promover a acessibilidade dele. Então, assim, eu penso que seja essencial, como a gente tem na educação básica, né? E uma cultura inclusiva, a gente defende isso, né? Começa pela direção da escola e o professor do atendimento educacional especialidade está sempre articulado com o professor da sala de aula comum para gerar e promover a acessibilidade ao currículo. Então, na faculdade, se como a professora Geni falou, a gente tem esse recurso de ter um agente de acessibilidade, que é um lugar que não tem. Eu também tive essa constatação quando eu fui apresentar um trabalho, falei sobre isso no Rio Grande do Sul e as pessoas ficaram encantadas. Elas falaram, nossa, tem um agente de acessibilidade, que legal, como é que vocês fizeram? E a gente quer implantar também, né? Porque é uma coisa muito bacana. Então, você tem um agente de acessibilidade e você tem os recursos da Secretaria de Acessibilidade. Então, o professor, junto com esse estudante, junto com esse agente, pode ir em busca desses recursos, né? E fazer valer as políticas públicas, todos os direitos que ele tem, né? O estudante, a gente tem que parar tem uma questão assim que às vezes eu vejo, né? Já vi formas muito preconceituosas de falar. Esses meninos têm direito a tudo, né? Aí eu falo, eles têm direito a tudo que eles necessitam para aprender. Então é isso. Eles têm direito a tudo que eles necessitam para aprender. E quem pode dizer melhor sobre isso são eles próprios, como a professora Geni reitera muitas vezes, né? Eu já vi ela dando palestras, formações, conversando sobre isso com os professores, trazendo essa questão para o âmbito do ambiente acadêmico, né? Da acessibilidade acadêmica, porque a universidade falava de inclusão muito quando ela era estranha a ela, falava como objeto de pesquisa, estranho, um corpo estranho a si próprio. E hoje a universidade tem um privilégio de vivenciar a inclusão, né? De percorrer os desafios, né? E as dores e as delícias do processo inclusivo, porque pode ser um processo difícil, em que as pessoas reavaliam os seus conceitos, né? Aprendem, né? Porque aprender passa por uma via de desestabilização, né? Meu Deus, que é isso? Que coisa nova, que coisa diferente, eu não sei como fazer, mas ela tem que passar daí. Pronto, eu tenho dificuldade, eu quero aprender e agora eu vou fazer, né? Então, hoje a academia
né, está tendo o privilégio, a partir das cotas, das políticas públicas, de ter esse estudante. E ela vai aprender sobre inclusão a partir desse estudante, como aconteceu quando a escola pública teve, né, as suas portas aí abertas para que esses estudantes que antes eram segregados do processo educativo tivessem acesso à escola comum, né? Até hoje existem dificuldades que ainda permeiam a escola comum, mas hoje a gente tem esses problemas de inclusão porque a inclusão está acontecendo. Quando a gente não tinha, é porque a inclusão não estava acontecendo. Todos esses sujeitos estavam à margem do processo. Por isso que eles não traziam, entre aspas, incômodos, né? Mas eles trouxeram problemas, né? Para a gente discutir, vivenciar e superar. Porque esses estudantes não são o problema. As barreiras que eles encontram é que são problemas. E esses problemas precisam ser discutidos, né? E eles precisam ser superados. É isso, professor Gini? Isso, Clara. Inspirada nessa sua pergunta, eu quero também fazer alguns destaques em relação à fala também da professora Simone, nesse sentido. Queria destacar que a presença dos estudantes com deficiência nas instituições de ensino superior melhoraram essas instituições, assim como a presença dos estudantes, crianças, jovens e adultos na educação básica foram a via de melhoria e transformação dessa escola e dessa instituição, à medida que ela não era uma instituição para todos. E à medida em que precisamos atender às diferenças de todos os sujeitos, crescemos como instituição. É preciso ter cuidado como instituição educativa para não penalizarmos ou vitimizarmos sujeitos que já foram excluídos historicamente pelos sistemas de ensino e hoje precisamos, então, construir as adequações institucionais necessárias, já previstas em lei, para que essa instituição possa, de fato, dizer-se exercendo a perspectiva inclusiva. Então, esses estudantes, eles foram excluídos antes dos sistemas de ensino. Agora, a gente tem uma inclusão destes, ampliado por cotas e por todos os avanços de compreensão da sociedade. E aí eles entram no interior do sistema, mas eles não podem ser excluídos dentro desse sistema de ensino, ou caracterizar-se como uma pseudo-inclusão para esses sujeitos. A gente tem que lutar para que as instituições de ensino, de fato, avancem, melhorem, deem as garantias já previstas em lei e que possam proporcionar experiências inclusivas exitosas. Os professores, um outro destaque que eu quero fazer é que nós, professores das instituições de ensino superior, não estamos alheios às normativas e diretrizes atuais que colocam a perspectiva inclusiva como obrigatoriedade política, ético e moral. Então, por que o nosso mais alto nível de formação intelectual, nosso discernimento, nosso pensamento crítico, nosso posicionamento combativo a todas as formas de exclusão e de injustiça não se materializa quando trata-se dos estudantes com deficiência? Nós precisamos rever muitas das nossas concepções, porque as pesquisas acadêmicas andam apontando que os discursos dentro do ensino superior são iguais, semelhantes aos da educação básica. Dizem professores, mesmo dentro do ensino superior, que não sabe o que fazer com um estudante com deficiência que entrou na sua turma, que não foi formado para ensinar estudantes com deficiência. E a gente pensa que esse discurso e que essas narrativas, elas não condizem com o nosso nível
de formação intelectual, e sim, entendemos que a gente pode não ter ainda um histórico de experiências significativos, mas a gente precisa avançar nessa perspectiva de que práticas pedagógicas possam ser elaboradas cada vez mais, visando melhorias nas instituições e nos sistemas de ensino. E aí tem também um outro dado das nossas pesquisas que dizem assim: para a falta de adequação institucional, é preciso política institucional. Precisa cumprir as legislações específicas. Então, essa é uma luta importante que é preciso ter. Tem um outro dado das minhas pesquisas que apontam para uma evidência que eu acho importante. Quanto mais políticas institucionais forem assumidas, declaradamente assumidas pelas instituições, mais uma cultura inclusiva, mais uma cultura docente de práticas inclusivas avança. Então, uma instituição tem que crescer em práticas inclusivas com o seu coletivo de professores, também impulsionado pelas reflexões de cada coletivo e de cada grupo, mas também tem uma reciprocidade que a gente não pode ignorar, que a instituição, ela precisa, quanto mais ela assume isso, mais isso se reflete nas práticas de seus professores. Ou seja, existe uma relação entre barreiras atitudinais e barreiras didáticas, sim, mas existe também uma relação entre avanço institucional e avanço nas barreiras de uma cultura inclusiva que retira barreiras, tanto atitudinais quanto didáticas. Ou seja, existe uma relação entre políticas institucionais inclusivas e práticas pedagógicas inclusivas de professores. Isso é um ponto que eu acho muito importante. E existe uma relação entre políticas institucionais e a presença de barreiras ou a superação de barreiras, porque acesso ao currículo também é preciso estar no horizonte tanto da política institucional, de ela expressar nos seus documentos que é preciso políticas de acesso curricular e retirada de barreiras didáticas e construção de uma cultura inclusiva e de práticas inclusivas por seus professores. Então, as questões didáticas são de competências do professor, porém, uma política institucional de acessibilidade e de inclusão expressamente publicizada, ela implica na produção de uma cultura de ambientes mais inclusivos e de práticas pedagógicas mais inclusivas. Quero destacar que a UFC, então, quem somos nós como UFC? Nós temos alguns planos de desenvolvimento institucional. O nosso plano de desenvolvimento institucional de 2023 a 2027 prevê a perspectiva inclusiva em situações didático-pedagógicas e metodológicas, sim. Nós temos algumas estratégias, como disse a professora Simone, eu também citei algumas da Secretaria de Acessibilidade, outras relacionadas aos professores, mas é muito importante a gente dizer que quanto mais estudantes estiverem, mais a instituição vai pensar sobre isso. E eu faço uma defesa, que é um resultado de pesquisa meu também, de que as instituições de ensino precisam criar o atendimento educacional especializado no ensino superior, assim como existe essa política na educação básica. E queria dizer que as instituições atualmente estão avançando para criar suas pró-reitorias de inclusão e de acessibilidade. A UFC ainda não criou, mas está no horizonte na expectativa. Eu tenho muita expectativa de que seja passos e avanços que faremos, adiante agora para o ano de 2025 em diante, que a gente possa avançar nesse sentido. Sim, com certeza, essas políticas, essas coisas que têm surgido, toda essa discussão, ela é muito importante. E eu queria ressaltar também que é muito importante que nós, enquanto estudantes, também venhamos a nos engajar nessa luta, Porque mesmo que nenhum de nós tenha alguma deficiência, é importante a gente participar ativamente para que a universidade seja um ambiente mais inclusivo, E pensando em toda essa discussão e em todas essas coisas que ainda bem têm surgido,
que, por exemplo, as pró-reitorias, né, de inclusão, de acessibilidade. Eu queria perguntar, né, pensando nessa discussão e no tanto que a gente tem se envolvido, quais são as expectativas que vocês têm para o futuro dessa educação inclusiva aqui no Brasil? A expectativa é que a gente não retroceda, a expectativa é que a gente avance na garantia de direitos, a expectativa é que a gente melhore como instituição de ensino, que busca uma política de justiça social e da transformação de uma sociedade via educação. A perspectiva é que a gente consolide cada vez mais e mais uma escola de direito de todos, uma escola que compreende as diferenças, uma escola que compreende que todos nós aprendemos diferente, nos nossos ritmos, nos nossos tempos, que nós não temos uma normativa de excelência, de desenvolvimento humano, que nós não temos sujeitos iguais em seus processos, mas que as nossas diferenças, como disse o sociólogo Boaventura de Souza Santos, que as nossas diferenças, que são humanas, não nos inferiorizem. Que nós temos o direito de ser diferentes sempre que a desigualdade nos descaracteriza. Ou seja, eu tenho direito à minha diferença, à minha condição, e ela precisa ser respeitada. Essa minha diferença não pode ser traduzida ou olhada ou lidada como se fosse uma inferioridade em relação aos outros. Nós somos todos iguais em nossas diferenças e nós precisamos não estarmos expostos a situações que nos tragam desigualdades ou perdas sociais. Então, a gente precisa que todas as instituições de ensino, e principalmente as nossas instituições públicas, que elas sejam lugar da garantia do direito. A gente precisa que cada professor, professora, servidor público, essa é uma palavra muito bonita, servidor público, reitorias e unidades de nossas instituições sejam todos e todas, em primeiro lugar, defensores do que é certo, justo e de direito. E não que os sujeitos de direito precisem estar brigando para o reconhecimento do seu direito. Esse direito já está posto, ele precisa do usufruto. Que a gente tenha cada vez mais uma UFC que já está com o direito de todos os sujeitos apostos do seu usufruto e que essa instituição cresça cada vez mais no propósito de se tornar uma instituição de ensino superior de excelência e inclusão. É esse, assim, o recado e a expectativa que a gente deixa aqui, além de dizer da importância de iniciativa como a de vocês, estudantes. Vocês podem fazer a revolução dessa instituição, inclusive, e que mais e mais discussões e reflexões trazendo esse tema e tematizando a nossa própria instituição, tematizando e fazendo avançar a nossa própria convivência institucional, que seja cada vez mais impulsionadas iniciativas como essas. E dizer que, como sujeitos, eu aprendi com uma promotora pública dia desses, que como sujeitos, nós precisamos não ser audiência para o desrespeito, porque é crime aquele que pratica capacitismos ou injustiças sociais, bullying, ou aquele também que é conivente com a perda de direito ou que vê tudo isso acontecer e não luta contra. Então, quero dizer também que vocês têm uma tarefa social muito importante porque vocês estão no curso de música.
Vocês estão num curso em que está emanando também agora, também a partir desse podcast, novas concepções e novas bandeiras de luta. Então, isso também serve para a sociedade de uma maneira geral e para todos os cursos que possam estar ouvindo aqui e outras instituições, porque esse dispositivo que a gente está falando aqui não tem fronteiras. Então, ele vai sair dos encontros universitários, ele vai sair da UFC e ele vai avançar, né, dentro das redes sociais e podendo atingir mais e mais pessoas para construir novas mentalidades e novas representações sociais. Quero parabenizar os estudantes, quero parabenizar aqui a Clara e o Gael, que estão aqui nessa atividade com a gente. Muito obrigada, quero agradecer. Acho que as palavras da professora me contemplaram bem o que a gente espera para o futuro da inclusão. E uma das coisas mais animadoras, e eu acredito, né, que vai tornar a educação inclusiva, tão inclusiva, que a gente deixe de usar o nome educação inclusiva para designar uma educação justa, equânime, em que todas as pessoas têm o direito de aprender e de existir, e que não sejam anuladas pela sua condição em simplesmente educação, né? A gente quer que a educação ela se torne tão inclusiva que ela seja educação. E aí ela vai ser sinônimo sempre de justiça, de acolhimento e de promoção de igualdade e de cidadania. E uma das coisas bacanas que eu escutei aqui de você, Clara, é que vocês, nós, pessoas sem deficiência, também somos partícipes desse processo inclusivo. Então, quando todas as pessoas se sentirem partícipes de uma organização social inclusiva, nós teremos uma sociedade plena, né? É isso que eu penso sobre o melhor desdobramento possível para essas ações que nós estamos agora plantando para um futuro que a gente acredita ser justo e que não deixe ninguém à margem. Então, acho que a gente pode encerrar por aqui, né? Com essa mensagem tão animadora para a gente de pensar nessa boa expectativa que nós temos para a educação inclusiva no Brasil. Então, eu queria agradecer muito a presença de vocês duas aqui com a gente. Sei que vai ser uma discussão que está só começando, né? Mas foi um diálogo muito rico e todos os nossos ouvintes vão agradecer pela presença de vocês. Então, fica aqui o nosso muito obrigado. E a todos os que estão escutando esse podcast agora, podem comentar para a gente quais temas vocês gostariam de ouvir. A gente está preparando alguns episódios bem legais, então fica bem atento ao nosso Podmus, certo? Obrigada, e eu assim como a professora Geni, espero que essa mensagem chegue até ultrapassar as barreiras da universidade. Então, até logo, até um próximo episódio. Vocês façam mais e mais podcasts desse tipo.